Hoje é dia de IPCA 15, a prévia do indicador oficial da inflação. Mais tarde, às 9 horas da manhã, você vai ver com a gente, aqui no Em Ponto, o número que vem por aí que o IBGE vai divulgar. A tendência é de queda puxada pelo preço em alguns momentos. O Léo Arcoverde está aqui com esse conjunto de preços que compõe uma boa notícia. Exatamente. Os preços estão caindo. Boa notícia, o Léo vem para... Está chegando com boa notícia, Léo? Antecipar uma boa notícia que será confirmada às 9 da manhã. Olha só. Aposta de todo mundo que entende do assunto. Não, você já comprou a aposta, você já cravou. Comprei às 9 da manhã. Bom dia, Mônica. Bom dia, Tiara. Bom dia, você que está acompanhando. Você comprou com preço baixo ou alto? Comprei com preço baixo. Porque, gente, tem uma explicação para o que vai acontecer às 9 horas. O IBGE vai antecipar a prévia de outubro, mas já há uma aposta de que outubro é um mês bom. É um mês em que a inflação nunca é boa, mas é uma inflação com preço um pouco mais controlado. A aposta que se faz de consenso, Mônica e Tiago, é de outubro, todo outubro, 0,30%. Então agora o IPCA 15 vai dar o quê? Algo em torno da metade disso. Então se der 0,14, 0,15, 0,16... os caras acertaram, está calibrada a pesquisa deles. E quando eu digo que é bom, e os especialistas dizem que é bom, é porque em outubro de 2022 foi 0,59. Então é um outubro com a cara boa. E por que a cara está boa? Está aqui os itens, os segmentos que devem puxar para baixo ou controlar essa variação dos preços, segundo os especialistas. O André Brás, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, fez um levantamento com base nos segmentos, ele me mandou. Alimentos continua bom. E isso a gente tem que ficar de olho, gente, porque a gente tem um El Ninho por aí. O Em Ponto tem dado sempre notícias sobre o que está acontecendo no Sul, o que está acontecendo no Norte. Alimentos pode ser que em pouco tempo, Tiago, a coisa não esteja tão boa. Então a gente tem que ficar de olho no segmento de alimentos. Artigos para residência e comunicação também puxando para baixo, controlando. Talvez desse realmente esses em torno de 0,30 em outubro. Mas tem uns que também vão puxar para cima. Transportes deve vir alto, habitação e despesa. E sempre quando eu falo alto, quando os economistas olham para isso, é sempre uma variação de preços comparado ao mês imediatamente anterior. Então não é que está subindo muito o transporte e habitação. Em relação a setembro, deve ter uma aceleração. Somado tudo, deve dar uma inflação, como eu falei no começo, algo bem abaixo do que foi a variação de outubro de 2022. E eu chamei para a gente bater um papo sobre isso, que a inflação é importante. Silvio Campos Neto já está aqui na tela. Bom dia, Silvio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Porque, Silvio, quando a gente fala de IPCA, a gente tem que lembrar. Semana que vem tem Copom, penúltima reunião do ano. Hoje a taxa Selic está em 12,75 ao ano. O Banco Central já antecipou que vai baixar 0,5 ponto percentual nesta penúltima e na última em dezembro. Mas queria te ouvir de forma bem objetiva, Silvio. Assim, a inflação, você olhando para ela, a inflação hoje no Brasil, tendo as incertezas que nós temos, uma guerra, El Ninho, como eu já falei, é para a gente, até o fim do ano, tá tranquilo? A fera está domada ou não? Pode ser que tenhamos preocupação logo à frente. Antes de mais nada, bom dia a todos, um prazer falar com vocês esta manhã. De fato, o cenário de curto prazo da inflação, ele é mais benigno, né? A inflação tende a permanecer bem comportada neste momento. Os fundamentos, os fatores, você bem mencionou. Diria que o principal deles é o bom comportamento dos preços dos alimentos neste ano, né? Tivemos uma super safra, temos um aumento de oferta da parte de carnes, redução de custos, né? Depois daqueles picos que tivemos em 2021 e 2022, na somatória de pandemia com guerra, tudo isso pesou muito na parte de custos também de preços de alimentos, e isso tem sido revertido, né, do ponto de vista global e aqui no Brasil também. A curto prazo não vemos nenhuma mudança significativa nesse comportamento, mas é claro que olhando para 2024 há pontos de incertezas, né? Não só a questão do conflito agora mais recente, que pesa no petróleo, a própria questão dos alimentos, você bem lembrou do fenômeno El Ninho, que sempre gera dúvidas em relação ao comportamento desses preços, e por aqui também preocupações com estímulos fiscais, creditícios, num contexto de menor ociosidade econômica. Então são situações que geram preocupações para o ano que vem, mas que ainda assim não devem impedir que a inflação do próximo ano também seja um pouco mais baixa do que temos previsto para este ano. Ô Silvio, estamos falando de teto da meta aí? É possível pensar nisso? Para este ano de 2023, algo que parecia difícil, improvável, agora se mostra bem mais provável, que é a inflação ficar abaixo do teto da meta, não é? Lembrando que este ano temos uma meta de 3,25 com um teto de 4,75, e ao menos na nossa projeção
agora para o IPCA é de uma inflação acumulada neste ano em 4,6%. Se estivermos certos, teremos aí cumprido a meta de inflação, pelo menos no limite, né, da banda neste ano de 2023. Silvio, bom dia, aqui é a Mônica. A meta de inflação é super importante, claro, para a decisão do Banco Central, mas eu queria sua análise sobre essas aprovações que o governo está fazendo. Por um lado, aumentam a arrecadação, por outro, aumentam gastos, né? Ou perdem a arrecadação, como é o caso da isenção da folha de pagamento, enfim. Dá para antecipar a visão do Banco Central sobre isso? Porque ele tem mencionado com mais ou menos rigor a questão fiscal. Ela está mais equacionada? Dá para perceber um movimento mais seguro em relação a essa questão? Olha, eu diria que em relação ao que se esperava no início do ano, de fato houve avanços, né? O próprio arcabouço, que talvez não seja o ideal, mas que limitou preocupações com o gasto descontrolado, mas o fato é, teremos uma política estimulativa do ponto de vista fiscal nos próximos anos. Os gastos vão crescer em termos reais, e este é um ponto sem dúvida nenhuma, de preocupação por parte do Banco Central. É claro que o governo tem feito um esforço junto ao Congresso para elevar as suas receitas e, de certa forma, buscar um reequilíbrio fiscal, mas sabemos que é uma agenda difícil. Ontem tivemos a aprovação de parte dessa agenda, mas ainda tem muita coisa pelo caminho, muitos aspectos incertos, de modo que a questão fiscal, se você, de alguma maneira, evitou aí um risco de um descontrole maior, ainda é sim um ponto de preocupação para os próximos anos. Nossa dívida irá crescer, sem dúvida nenhuma, nos próximos 5 anos, pelo menos, e esse, sem dúvida nenhuma, também é um ponto ainda de preocupação por parte do Banco Central. Silvio, aproveitando a tua participação aqui hoje, queria te ouvir porque a gente tem, daqui a pouco vai ter, comecinho de novembro, já a divulgação do PIB do terceiro TRI. Como é que você está acompanhando esse cenário de, aparentemente, uma desaceleração da atividade? A gente tem já repetido dados de arrecadação, pelo menos da União, caindo. Como é que você enxerga o cenário hoje e para esse restinho 2023? É sempre importante destacar que a economia brasileira vem surpreendendo ao longo dos últimos tempos, né? Na verdade, o ano de 2023 será o terceiro ano seguido onde o desempenho econômico, né, o crescimento do PIB será maior do que se esperava no início do ano. Agora, também é fato que há uma expectativa de desaceleração que já é captada pelos últimos indicadores, né? Esse ano, em particular, tivemos um impulso importante no começo do ano da super safra agrícola, que espalha os efeitos por outros setores também, por serviços, pela própria indústria. Ainda vínhamos também nesse embalo da recuperação dos anos anteriores, especialmente no setor de serviços. O consumo contou com um impulso também do ponto de vista de retomada de benefícios sociais, do aumento do salário mínimo, mas são efeitos que tendem a se dissipar aí com o tempo e já notamos, né, na margem uma perda de fôlego. Então, por mais que tenhamos a expectativa de um crescimento ainda importante em 2023, sem dúvida nenhuma, a perspectiva para 2024 é de uma desaceleração. Nossa projeção por hora para o crescimento do ano que vem é de 1,5%. Então, esse é um elemento, sem dúvida nenhuma, que também será monitorado, já está sendo, na verdade, e que também está na conta do próprio Banco Central. Silvio, seus colegas economistas, quando a gente conversa com eles sobre essas perspectivas, tem muita preocupação com, digamos, o cumprimento da promessa e a credibilidade do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, com relação ao déficit zero do ano que vem. Ninguém acredita mais em déficit zero, mas eles acham que uma faixa ali entre 0,4% a 0,8% do PIB é uma faixa muito grande para se fazer projeção. Se o ministro conseguir 0,4% do PIB, a credibilidade dele continua boa. Se for ali perto de 0,8%, 0,9%, já começa realmente a preocupar bastante. Em que faixa que o senhor está de percepção do ano que vem? Porque se a atividade vai ser mais baixa, se a arrecadação vai ser mais baixa, cumprir o déficit zero com a voracidade do Congresso em cima do orçamento, tudo fica bem mais difícil. E quanto isso pesa na perspectiva do crescimento do ano que vem? É verdade, Mônica, esse é um ponto crucial, né? A questão fiscal, como eu disse, ela foi encaminhada, mas não está totalmente bem resolvida, né? Há um esforço, sem dúvida nenhuma, aí por parte do governo em tentar avançar nessa agenda de recomposição de receitas, mas ao mesmo tempo também talvez não tenha havido o devido cuidado do lado das despesas, né? Foram tomadas decisões já desde o final do ano passado, início desse ano, que de certa forma
agora cabe esse esforço de tentar aumentar a arrecadação. Sabemos que não é simples. Por mais que existam medidas que estejam sendo colocadas junto ao Congresso, é uma agenda incerta. Por isso que boa parte dos mercados, na verdade, eu diria quase a totalidade, não compram esse cenário de déficit zero, ainda que seja importante que o governo defenda essa tentativa e faça um esforço para chegar o mais perto possível disso. Nós aqui na Tendências trabalhamos com um déficit esperado de 0,6% do PIB do ano que vem, contando com o sucesso moderado dessa agenda de busca de receitas, mas, de novo, é um quadro fiscal muito indefinido ainda, em virtude dessas medidas que estão sendo tomadas, que muitas delas ainda precisam passar pelo Congresso, e quanto efetivamente isso se traduzirá em ganhos de arrecadação num contexto de desaceleração econômica. Então, de novo, o quadro fiscal ainda é um ponto, sem dúvida nenhuma, de preocupação. Coisa certa na visão dos analistas, Silvio, e você concorda, é que o apetite para cortar gastos é mínimo, é nenhum talvez, né? Tanto do governo como do Congresso. Então, se fica faltando dinheiro, vai ter que arrumar esse dinheiro em algum lugar, e isso afeta também a vida de todo mundo. Eu sempre gosto de tentar fazer essa ponte, né? Em como essas questões fiscais e tal, vão afetar a vida da gente lá na frente. Se isso vai provocar aumento de juros, se vai provocar aumento da dívida, nós pagamos isso de alguma forma, né, Silvio? Muito obrigada por vir aqui e compartilhar com a gente as suas projeções. Bom dia para você. Ok, bom dia a todos. Obrigado. Valeu, Léo. Até mais. Gente.